O mundo está aos avessos. O mundo está de ponta cabeça. Hoje eu estava andando, a gente tem um laguinho lá perto de casa e a gente foi caminhar. De vez em quando eu vou lá, quando eu sinto aquela vontade enorme, porque caminhar não é fácil. Eu fui com meu cunhado, ele também é um cristão, musicista, excelente violonista, estudioso da história de Israel. E eu estava falando com ele a respeito da doença do mundo. O mundo está doente. Muita gente com depressão, muita gente com tristeza no coração, muita gente com falta de alegria, de comunhão, de amor. E um dos preceitos básicos do Senhor é o amor. Sem amor, nada flui. E aí pode ser o amor a Deus, o amor entre a família, marido e mulher, pais e filhos. Então, tudo isso tem um vínculo muito longe lá atrás. Quando Deus, eu estou fazendo aqui um preâmbulo, já vou ler a palavra. Quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, lá em Gênesis 1:26, ele fala: e Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, os criou. Quando colocou Adão e Eva ali naquele paraíso, não havia tristeza, não havia depressão, não havia angústia, não havia lágrima, não havia homicídio, não havia mentiras, nada disso havia ali. Era o lugar ideal, perfeito para se viver. Mas lá no Gênesis capítulo 3, nós tivemos ali o encontro da serpente com Eva e com Adão, consequentemente, o desdobrar da história. E ali então começa o problema da humanidade. Ali começa essa situação que vivenciamos hoje. E nós estamos inseridos no contexto. Quer você queira, quer não, você está. Você nasceu hoje, você já tem uma certa idade, né? Uns mais jovens, outros jovens há mais tempo, né? Um pouco mais velho. Mas todos estamos inseridos nesse contexto do quê? Das angústias e das dores. E por conta disso, entrou então o pecado no mundo. E o pecado trouxe dissabor, trouxe tristeza, mas trouxe algo pior. Ele trouxe a segunda morte. Ou seja, a separação total de Deus. E Deus não criou o homem para ficar separado dele. Deus criou o homem para ser um ali junto com ele, no céu. Porém, o pecado trouxe isso. Então eu quero que você, por gentileza, que trouxe a Bíblia, abra aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 19. Dê uma olhada no teu lado aí, se algum irmão não está com a Bíblia, ou não tem como celular, se aproxima dele. Por que eu insisto na tese de que a gente deve examinar as Escrituras? Nós temos uma capacidade cognitiva muito grande. Então, se você não olhar na Bíblia e eu disser para você que eu tenho poder para virar essa cadeira de cabeça para baixo e você não examinar na Bíblia, você vai acreditar em mim. Porque eu estou falando aquilo que eu quero falar, mas não é aquilo que está de acordo com a Bíblia. Havia no passado dois tipos de pessoas que agiam diferentes. Quando alguém anunciava a palavra de Deus, um determinado grupo de pessoas ia conferir para ver se estava lá. Outros acreditavam pura e simplesmente no que se falava. Essas duas pessoas eram os bereanos, da cidade de Bereia, que ia conferir. Deixa eu ver se está na Bíblia mesmo. E o outro povo era o Tessalônica, da cidade de Tessalônica, ou seja, não conferir. Então, se alguém falasse que o poder da mente era grande, os tessalônicos acreditariam. Se eles falassem que eles iam voltar numa segunda vinda ao mundo depois de morrer, eles acreditariam. Então, olha, você vai morrer e vai virar uma barata na próxima geração. Ninguém acreditava. Mas lá em Hebreus 9:27 está escrito: ao homem
e aí ele está falando no sentido genérico, homem e mulher, todo ser humano nascido de homem e nascido de mulher, vão morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então não tem essa conversa de que eu vou morrer, vou voltar, vou morrer, vou voltar, isso é um ping-pong, né? Vai e volta. Não tem, porque a Bíblia é muito clara em Hebreus 9:27, ao homem está ordenado morrer quantas? Uma vez. Vindo depois disso o juízo. E é sobre o juízo que eu quero falar com vocês. Por que eu quero falar com o juízo? Porque eu sou um advogado. Embora eu milite na área penal, e nós temos mais duas advogadas aqui, né? A doutora Monique e a doutora está lá atrás. Fugiu o nome. Maria José. Socorro, Maria de Socorro. Deu um lapso temporal lá. Mas eu quero falar de um juízo em que ninguém vai escapar. Esse é o ponto. E a gente sabe, eu milito na área, quando está diante do juiz a coisa é diferente. Embora ele seja um homem que vai cheirar igual uma sepultura, mas é diferente. Não é, doutora Maria? Então eu quero ler aí em Lucas 19, no capítulo 19, verso 1. E vocês me acompanhem, já está aqui na tela também, que o nosso irmão Miguel vai colocar. E tendo Jesus entrado em Jericó lá que ela está tendo briga agora lá em Jerusalém, ia passando, eis que ali havia um homem chamado Zaqueu. E era este, Zaqueu, um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Era um naniquinho, pequenininho. E correndo adiante, subiu a um sicômoro, é uma figueira brava, ela é cheia de espinhos. Imagina subir numa árvore dessa. E eu já subiu no sicômoro? Não. Porque Jesus havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e o recebeu alegremente. E vendo todos estes, murmuraram. Sabe aqueles fofoqueiros de plantão? Começaram a murmurar, dizendo que entraram para ser hóspede de um homem pecador. Jesus disse que ele não veio para os sãos, mas sim para os doentes, para os pecadores. Então aqui, se não tiver nenhum santo, nenhum pecador, nenhum, Jesus não veio para essa pessoa. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se de alguma coisa tenho defraudado, ou seja, tenho roubado alguém, o restituo 4 vezes mais, 4 E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lembra da história lá do Éden? A perdição lá? Pois é, Jesus veio para esta categoria de pessoa. Jó era um homem reto, temente a Deus e desviava do mal. Capítulo 1, verso 1. Ele era uma pessoa religiosa. Jó era uma pessoa que tinha um pleno conhecimento de que havia um Deus, como a maioria das pessoas, para não dizer todos, né? Tem os ateus que são ateus graças a Deus, mas são ateus, sabem que existe um Deus, e Jó tinha um Deus à distância. Então talvez muitas pessoas que estão à sua volta veja Deus como aquele Deus que está lá no céu, num trono lá em cima, distante de nós.
e aí a pessoa o invoca quando precisa. Ai meu Deus, socorro, não é comum essa frase? Socorre nisso aí. Mas o que Jó experimentou na sua vida, eu não vou falar a história toda, ele perdeu os seus bens, os seus filhos e a sua saúde. Jó virou um caco em pessoa. E ele confessa, diante desta situação, que ele disse: o que eu temia me aconteceu, e o que eu receava me sobreveio. Jó 3,25 fala disso. Ou seja, a pessoa encasquetou na mente que vai acontecer alguma coisa, e aí acontece. Então a mente, ela tem uma capacidade muito grande de pensar, mas o risco está em pôr para fora esse pensamento. Agora há pouco eu li em Coríntios capítulo 9, verso 6: o que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia abundância, a abundância também ceifará. Ou seja, Paulo está dizendo aqui: se você semear pouco, vai colher pouco. Se semear pouco. Então, se você semeia no terreno espiritual, a sua desgraça virá sobre você. Eu vi no passado uma propaganda de uma pessoa que estava na beira de um rio, e o rio despejou um monte de lixo em cima dela. Ou seja, as pessoas jogaram lixo no rio, o rio devolveu tudo. Era interessante, tinha até uma personagem chamada Sugismundo. Que incrível, né? Esse eu nem o pastor quase lembra, porque é só da minha época. Ou seja, se eu semear lixo, eu vou colher lixo. Hoje fizemos uma visita à tarde, a irmã Andrea nos levou na casa de um casal com problema, e eu falei para ela a respeito da necessidade de conhecer a palavra de Deus. E eles viram no domingo que vem aqui para conhecer e para ouvir a palavra do Senhor. E lá tinha plantação de tomate. Eu disse: se você plantar rúcula, vai colher tomate? Não vai. Então, o que você tem que fazer? Pensar que a sua cabeça é uma fonte de pensamento inesgotável. Porém, se nós entendermos a mensagem de hoje, você vai saber que Deus tem um plano na sua vida. E mais que um plano, Ele tem vitórias e bênçãos para a tua casa, para a tua família, para os teus queridos, para a tua bênção financeira. A Bíblia fala nesse relato que Zaqueu era um homem pequenininho. Sabe o naniquinho? Desses baixinhos, diferente do Miguel. Tem 12 anos, está com quase 3 metros de altura. É da família dos gigantes. É do meu estilo, o Miguel. E Zaqueu tinha o interesse de ver Jesus. Só que a Bíblia fala que ele era um homem rico. E dizia que ele era um cobrador de impostos. Essa riqueza, não sei não, hein? É o que fala aqui. E quando ele quer ver Jesus, a Bíblia fala que ele não consegue, porque havia os miguéis na frente dele, ou seja, gente grande. Ele não enxergava Jesus. Mas a Bíblia diz que ele tinha um desejo enorme de ver o Senhor. E ele corre e sobe numa árvore. Eu sei disso, que eu conheço essa árvore. Tem espinhos no caule, pastor Cláudio. Espinhos. E para ele subir lá, ele tinha que se arranhar. Aí eu pergunto: ele mediu as consequências para conhecer Jesus? Nenhuma. Ele se esforçou e subiu naquela árvore. E quando Jesus o encontra, Jesus perguntou: como é o seu nome? Foi isso que ele fez? Zaqueu, desce depressa, porque eu quero ir na tua casa. Então o que Deus quer dizer para você hoje? Que Ele conhece o seu nome, Ele conhece o seu levantar, o seu assentar, a sua necessidade, os seus desejos, os seus sonhos, tudo Ele conhece. Só que o grande problema é que lá no Gênesis 3 eu deixei Deus de escanteio. Aí você vai falar: mas pastor, foi Adão e Eva, eu não tive culpa disso. Pois é, vou te contar uma história aqui. Eu já contei aqui, mas tem muitos presentes que não ouviram, eu vou repetir, me permito repetir. Havia um homem, viu, Ian, cavando barranco.
e reclamando. A culpa de eu estar aqui é de Adão. Porque quando Adão pecou, Deus falou: do suor do teu rosto comerás. Veja, Adão vivia numa tranquilidade, mercado à sua distância, shopping, McDonald's, só estendia a mão, comia. Tudo ali. Mas ele pecou, tirou o McDonald's, tirou o shopping, não tem mais nada. Agora você só tem espinhos e carnes. Trabalha e come. E aí tem uns que não gostam de trabalhar, né? Gostam de viver as expensas dos outros, chamados braço curto. Não, trabalho é muito complicado. Bom, mas não é essa a mensagem. E esse homem então começou a reclamar: a culpa é de Adão, porque se Adão não tivesse pecado, ele não estaria aqui. Nisso passa um homem rico. Sabe aqueles carrão de 55 metros de comprimento, chamado limusine? Só que era um último tipo, Rolls Royce, assim, um carrão. E ele abriu o vidro e viu o rapaz reclamando: o que aconteceu, meu jovem? Senhor, estou aqui cavando barranco, suando, sol. E Adão pecou e eu estou aqui. Se não tivesse pecado, a gente viveria bem, porque Deus prometeu viver bem. Falei: só isso, senhor, mas é difícil. Seja por isso, entra aqui no meu carro. Pôs aquele jovem no carro dele, aquele carrão bonito. O motorista ia a 300 metros de distância, eles aqui no banco de trás. Imagina. Chegou na casa, palácio enorme, tudo bonito, 55 mil empregados, tudo que queria estava ali. Ele falou: essa aqui é minha casa, você vai morar aqui. Tem aquele quarto suíte com piscina interna, tudo seu. Você não precisa fazer nada, não precisa trabalhar, só tocar esse sininho, a pessoa vem, atende. Você quer comer, quer beber, quer uma fruta, que você quiser, está à sua disposição. Toca esse sininho e o empregado vem. Só isso, só. Exceto que eu tenho ali na sala uma caixinha que você não deve abrir. Porque se você abrir, você vai voltar para lá. Só isso, não precisa de mais nada, não. Não precisa trabalhar nada, você fica lá, deita, anda, nada na piscina, dorme onde quer, vê televisão, Netflix, vê o que você quiser. Tá bom. A Fran entregou a chave da suíte para ele, o sininho, foi embora. E ele, só uma boa. Vidão, hein? Cama 5 estrelas, king size e tudo mais, frigobar. 3 meses, só uma alegria. Uma determinada madrugada ele acorda e pensa: o que será que tem naquela caixa? Deixa pra lá. Foi viver a vida. Mais 3 meses, outra madrugada: o que será que tem naquela caixa? O que será? E o pensamento: o que será? O que será? O que será? O que será? Abriu a caixa, voltou para o barranco. Nós perdemos a chance. Só que o fato de voltar para o barranco não significa que é o fim. Porque o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, Ele é o Deus da segunda chance. Lembra da parábola do filho pródigo? Quem já ouviu a parábola do filho pródigo? Um rapaz que tinha tudo também, aqui na Bíblia. E um dia ele fala assim: quero viajar por aí. Pai, me dá a minha parte. Pode ficar o restante com você e com meu irmão, mas eu quero a minha parte para embora. O pai, o nosso ordenamento jurídico é proibido, né, doutor? Pacta corvina, não pode fazer herança entre vivos. Mas o pai deu para ele. Como diz a meninada, o menino caiu no mundo. E foi. Enquanto tinha dinheiro, tinha luxo, amigos, vem cá, você é meu amigão. E o que aconteceu com a grana? Dinheiro não leva satisfação, não aceita, perdeu tudo. E a Bíblia fala que este jovem foi morar numa fazenda onde criava porcos. E ele morria de fome porque a comida era muito pouca. E ele tinha vontade de comer aquela ração dos porcos. E aí, em dado momento, ele falou: caramba, os
funcionários do meu pai, os trabalhadores, eles ganham salário, tem alimento, tem roupa, tem tudo. E eu aqui comendo pó. Vou lá, vou pedir perdão, pai, eu peguei contra Deus e peguei contra o Senhor. Me faz um dos teus funcionários. Ou seja, se ele voltasse como funcionário, vai ser melhor do que aquela vida de apacentar corpos. E aí ele, passada a decisão, voltou. E quando ele chega para encontrar o pai, ele vai falar: pai, eu peguei contra Deus, contra os céus e peguei contra o Senhor. Me faz um dos teus jornaleiros, dos teus funcionários. O que o pai fez? Vai trabalhar lá, seu vagabundo. Quem mandou você? Foi isso? Não foi. Você é meu filho. Mata o boi cevado, traga uma roupa, põe um anel no dedo dele. Filho! Quem é filho de Deus é recebido desse jeito. Nós éramos como este rapaz, estávamos lá no mundo comendo bolotas, aquelas nojeiras do pecado. Mas Deus mandou Jesus para morrer numa cruz e nos dar vida eterna. Por isso que Zaqueu queria ver Jesus. Mas Jesus disse uma vez que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Está escrito na Bíblia. Mas a Bíblia fala que Zaqueu era rico, e agora? Como fica? Jesus não disse que os ricos não entrariam no céu. Ele disse que é mais fácil passar o camelo, porque os ricos põem a mão na sua grana. Mas Zaqueu não. Zaqueu disse: se eu tiver defraudado alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Então isso é arrependimento. Estão entendendo? Então aquele filho pródigo se arrependeu e voltou. E o Deus da segunda chance deu para ele. Lá em Romanos capítulo 3 e verso 23 está escrito: todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Lá em Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Lá em Efésios 2,8 está escrito: pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, é dom de, não vem das obras, 2,9, para que ninguém se glorie. Ou seja, não adianta você fazer 1 milhão de coisas para Deus, você não vai ser salvo por elas. Mas você pode ser salvo mediante a recebimento ao Senhor Jesus como Salvador. Lá em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo, as pessoas, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então aí, lá o homem foi separado e teve a sua morte eterna decretada por Deus. Você vai ter um tempo de vida e vai morrer. A primeira morte e depois tem a segunda. Só que Deus é o Deus da segunda chance. Eu não falei aqui? Então vou contar outra historinha para você. Não vou me alongar muito não, já não está ensinando. Um homem constrói um barquinho e dá para o seu filho. Seu filho pega aquele barquinho, lindo demais. Era assim como a coroa da glória daquele homem, aquela especial. E ele leva ao ribeiro para brincar com aquele barquinho, coloca na água. Só que a correnteza levou embora o barco. Tinha acabado de ganhar o barco e foi embora. Sabe, imagina aquele brinquedo da sua infância que você amava, você, que nem o cachorrinho da Monique lá, que chega, não pode nem encostar nela, que é assim. Foi embora. Passados uns dias, o pai vai à cidade com o menino e ele passeando lá numa vitrine o barquinho dele lá. Ah, imagina, correu lá: moço, o que foi, menino? Esse barco é meu. Não, será seu se você pagar o preço. Está aí o preço na vitrine, você vai pagar? Será? Moço, mas foi meu pai que fez. Paga o preço, o barco é seu. O menino voltou para casa. Sabe aqueles cofrinhos? Quem tem cofrinho em casa que quebra? Edu tem cofrinho?
Não quebra? Tem que abrir. Mas tem aqueles cofrinhos cheios de dinheiro. Ele foi lá, contou a grana. Chegou lá para o homem do barco e falou: quanto é? Aqui, ó. Pegou o barco e disse para o barquinho assim: agora você é 2 vezes meu. Primeiro porque meu pai te fez. Segundo porque eu te comprei pelo maior preço que eu tinha. Não foi Jesus que fez isso por nós? Deus não nos criou sua imagem e semelhança? Aleluia! Um dia veio o vento do pecado e nos levou embora. Aí Jesus vem: quanto é o preço da alma desse homem aí? Vou pagar. E ele abre seus braços na cruz, foi cravejado, morreu por nós. Lá em Romanos capítulo 8, verso 1 diz: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Preste atenção, estou falando da condenação eterna, estou falando da condenação humana. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo ou seja, não andam segundo os seus pecados, mas andam segundo o Espírito. Então aqui está o segredo de sair dessa condenação eterna, de ter a segunda chance dada por Deus. Um pai era muito rico. Hoje eu quero ilustrar essa mensagem para você sair daqui sabendo que Deus ama você. E ele tinha um filho único, mas o menino era aquele que tudo queria comprar. Imagina, sabe aquele pródigo que pode ver dinheiro e gasta tudo? Tudo! E o pai um dia, já perto de morrer, disse: meu filho, vem cá. Tudo essa fortuna é sua. Eu vou morrer daqui uns dias, toda ela ficará para você, toda. Eu sei que você vai gastar tudo ela. Então eu quero pedir um favor para você. Eu quero que você cumpra isso. Levou ele para o quartinho lá atrás, tinha um laço de uma corda. Falou: se você perder tudo que eu deixei para você, você me promete que você vai se enforcar aqui nessa corda, em arrependimento. Tá bom, pai, eu prometo. O pai morreu, a grana foi embora, tudo. Aí o menino chega diante daquela corda, olha, pensa, olha, põe o banquinho, olha, pensa, lembra da promessa, pendura no barquinho e ele mesmo derruba o banquinho fora. O barquinho não, o banquinho fora. Quando ele desce, a corda se rompe e cai um monte de diamantes. E o bilhete: eu sabia que você ia fazer isso, por isso eu tenho que te dar a segunda chance. Aprenda a administrar o seu dinheiro. Deus mandou Jesus pela segunda chance, para que você não vá para o lugar de sofrimento eterno. Zaqueu escolheu a boa parte e não mediu esforços para encontrar Jesus. Subiu naquela árvore, viu Jesus e Jesus disse: desce, porque eu quero pousar na sua casa. Ou seja, eu quero. Para encerrar, uma mulher tinha 12 anos que gastava o seu dinheiro com médicos. Ela tinha um problema de sangramento. 12 anos padecendo desse mal. Já tinha gasto toda a sua fortuna. Estava num farrapo humano. Agora você imagina Jesus caminhando. Você acha que Jesus estivesse aqui, nós teríamos cadeira vazia? Se eu estou falando fisicamente, ele está presencialmente, espiritualmente ele está aqui. Mas fisicamente, quando as pessoas enxergam, não estaria. E assim era onde Jesus ia, a multidão o acossava. Não deixava ninguém chegar perto, era muita gente, porque sabia que ele ia curar. Aquela mulher disse: se tão somente eu tocar nele, eu vou ficar curado. O pastor Paulo pregou aqui uma vez que quando a mulher tinha um fluxo de sangue, a menstruação, ela tinha que ficar afastada, né? Não podia chegar na aldeia, ela separada. Olha que coisa terrível. E ela venceu esse obstáculo, venceu a sua fraqueza, venceu a multidão e chega nas vestes de Jesus e toca. E quando ele toca em Jesus, o que acontece? Curada imediatamente. Você quer ser curado hoje?
Jesus está aqui. Toque nele. Jesus olha, quem me tocou? Quem me tocou? Os discípulos do Senhor. Milhares de pessoas à sua volta. Alguém me tocou porque saiu o poder de mim. Aí a mulher, temerosa, porque ela sabia da condição dela, não podia tocar em alguém. Fui eu, Senhor. Jesus, com aquele olhar meigo, de pai, de irmão mais velho. Filha, vai em paz, porque a tua fé te salvou. A mulher ganhou a cura e de brinde a salvação eterna. Hoje o Senhor preparou esse dia para a unção do pastor Marcos Vinícius. Acabou o presbítero agora, já era, agora é pastor. Para dizer para você que Ele te ama e Ele quer ver você com Ele no céu. Quando Jesus foi crucificado, isso é de conhecimento de todos aqui, não tem ninguém aqui que não sabe, talvez só um bebezinho, que haviam 2 pessoas do lado de Jesus crucificadas. Não havia? Eram só 2 mesmo ou eram 4? 2, vocês têm certeza? Posso confiar? 2. Eram todas pessoas boazinhas que estavam ali, porque não. O que eram as pessoas lá? Eram ladrões, bandidos. E eles estavam ali crucificados para receber a sentença de morte. E havia ali na lei romana que não poderia passar daquele dia, teria que morrer ali. Jesus, perto da hora nona, entrega seu espírito e morre. Os outros 2 continuaram vivos, tiveram que quebrar as pernas dele para que eles fossem mortos. Pois é, lá em Isaías fala: nenhum dos seus ossos foi quebrado, porque Jesus não quebraram os ossos de Jesus para cumprir a profecia. Mas isso é curiosidade. O que eu quero dizer aqui é que haviam 2 ladrões do lado de Jesus, que tinham praticado seus crimes, que mereciam a sentença condenatória de morte. E um dizia: Jesus, desce daí, salva o Senhor e salva nós também. E o outro, do outro lado, dizia assim: ô meu, desculpe, é o linguajar moderno, não foi o meu, né? Eu não tinha esse nome. Nós merecemos, mas ele nada fez. E olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus novamente, com aquele olhar meio ofegante pela morte que se aproximava: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Imagina, dali a instante aquele homem abriu os olhos no céu. Será que o outro também foi para lá? Não foi. Mas eu não quero assustar ninguém aqui. Eu estou dizendo que Deus é amor e Ele quer salvar as pessoas. Mas eu quero deixar claro que todo ser humano é criatura de Deus no primeiro momento, mas ele pode se tornar filho de Deus no segundo momento, pela adoção. Então como que funciona? Quando Adão e Eva pecam em Gênesis capítulo 3, ele passou a ser criatura de Deus. Todos foram criados à sua imagem e semelhança. Foi isso que eu falei lá em Gênesis 1:26. Mas com a segunda chance, que Deus é o Deus da segunda chance, Ele abriu a oportunidade para eu me tornar filho dele, como aquele rapaz que voltou para a casa do seu pai. E aí então entra o Evangelho de João capítulo 1:12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornar filho de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então como que eu faço para me tornar filho de Deus? Vou lá no cartório, no segundo ofício, no terceiro ofício. Eu vim aqui, eu quero fazer uma certidão de nascimento que eu sou filho de Deus. É assim? Não. Basta que você diga: Senhor, eu quero receber Jesus como meu Senhor e Salvador único e suficiente. Nesse momento, abre a janela do céu e tudo fica à disposição do homem para receber Jesus. Lá em Romanos capítulo 10, verso 9, diz a saber: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10, 10. Então, nós estamos hoje aqui porque o Senhor nos ama. E esta unção
Pastor Marcos Vinícius tem uma conotação de trazer e abrir essa oportunidade para as pessoas. Assim como nós tivemos o privilégio de adorar o Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, adorá-lo através do louvor, foi maravilhoso. Ele quer salvar você. Ou talvez, quiçá, queira trazer de volta você para o aprisco. Jesus fala de uma parábola que tinha 100 ovelhas e uma delas foi embora. E ele deixou 99 lá no aprisco e foi atrás daquela. Quando ele encontrou, ele colocou nos seus braços, pôs nos seus ombros, curou a ferida e levou de volta para a segurança. Hoje o Senhor está aqui querendo exatamente isso, trazer a ovelha que está errando. Então eu quero convidar você a ficar em pé nesse momento. Lá na carta de Apocalipse, no capítulo 3, no verso 20, tem um relato, quando ele fala à igreja de Laodiceia, que diz o seguinte texto: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Quer dizer isso? Eu estou falando para você hoje, se você quiser entregar sua vida para mim, como Senhor e Salvador, eu vou cear com você. E você será comigo, filho de Deus. Então curva a sua cabeça. A salvação é de graça. Ninguém precisa pagar nada por ele. Tem algumas igrejas aí que faz o seu apelo e insiste. E eu entendo que essa insistência é porque Deus ama você. Eu sei que não é fácil. Em 1974 eu estava na mesma condição que você estava. E o pastor disse: quem quiser receber Jesus, levante a mão. A minha mão pesava 100 quilos. Mas eu venci aquele peso e eu levantei minha mão. Então, se porventura você está aqui essa noite e não recebeu a Jesus como Salvador, e gostaria de ter o Deus da segunda chance, eu quero que você levante a sua mão para eu poder orar por você. Qualquer pessoa que estiver no seu lado, levante bem alto para eu poder orar por você. Eu quero receber Jesus como Salvador. É a única forma de nos livrarmos do juízo eterno, aquele que vai ter a condenação final. Se você tem esse desejo, não espere mais tempo. Tem um hino que diz: o amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer salvar. Então, se eventualmente você ainda não recebeu Jesus e deseja fazê-lo, entregue a sua vida a Jesus hoje. Não tenha medo. Não estou chamando você para mudar de religião, estou chamando você para receber Jesus como Salvador. Deixa Ele operar na tua vida. A Bíblia diz que quando você recebe Jesus, o seu nome é escrito no livro da vida. E ninguém pode tirar de lá. Ninguém. Porque Deus escreve com o sangue de Jesus. Então, se eventualmente alguém quer receber Jesus, levante a sua mão. Eu não quero que você venha pela emoção, mas que você entenda que este é o propósito de Deus para a salvação das pessoas. Talvez você esteja desviado e hoje é o seu dia que o Senhor trouxe você aqui. Pastor, eu quero voltar para o aprisco, eu quero voltar como aquele filho pródigo e eu quero entregar a minha vida inteira. Há uns 2 domingos atrás o Senhor voltou, batizamos. Hoje ele não está aqui, provavelmente está trabalhando, mas ele já está de novo no caminho do Senhor. Então, se eventualmente você está aqui essa noite, quer voltar, levante a mão, quero orar por você. Quero entregar a sua vida, a sua situação financeira, seus anseios, suas ansiedades, suas inquietações na mão do Senhor. Não tenha vergonha. Eu sei que muitas vezes você fala: mas eu sozinho. Não, levante a mão. Vença esta dificuldade. O Senhor te ama e Ele quer que você seja como aquele rapaz do lado de Jesus. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Se você quer e deseja, levante a mão. Eu não estou enxergando aqui, levante bem alto para eu poder orar por você. Eu quero também fazer uma oração pelas pessoas que encontram dificuldade em conhecer a Bíblia. Nesse casal que nós visitamos hoje, podemos perceber que o conhecimento é muito pouco e é muito fraco. Então, você que deseja conhecer mais o Senhor, aí eu vou pedir que você venha à frente. Qualquer membro da igreja, qualquer pessoa que está aqui,
que tem o desejo de aprender mais com o Senhor, que tem uma necessidade, sabe que precisa da vitória. Eu tenho uma necessidade, Senhor, e eu quero colocar nas tuas mãos. Se você tem uma necessidade, vem à frente que eu quero orar por você. Qualquer pessoa que está no santuário. Amém. Mais alguém? Você que tem aí um projeto e está amarrado, está travancado, e você quer bênção. Enquanto a igreja está orando,